E você, sabe diferenciar a ansiedade negativa da ansiedade saudável? Então vem comigo que esse vídeo vai te ajudar nessa reflexão. Olá, eu sou Érica Kodjayan e ajudo você, mulher, a superar a ansiedade na maturidade. Se você gosta de conteúdo relacionado à psicologia, autoconhecimento, principalmente tudo relacionado à ansiedade, esse universo, esse canal aqui é pra você. Seja muito bem-vinda. Eu sempre leio as cartas das minhas seguidoras. Se você quer compartilhar também a sua história, me escreva ansiedadesaudável@gmail.com. Você pode compartilhar um trecho da sua história, fazer uma pergunta e ajudar aqui a tantas mulheres que, assim como cada uma de nós, estão na batalha contra a ansiedade. E nada melhor do que a gente conhecer, se perceber e entender o que realmente importa quando se fala em saúde mental. Eu vou começar aqui nosso vídeo de hoje com o e-mail da nossa seguidora Verônica. Lembrando que eu troco os nomes para que as identidades possam ser protegidas e você possa ficar mais à vontade para me escrever. Quando você estiver ouvindo a história, você vai saber que a história é sua. E eu também, assim como a minha produção me ajuda, a gente responde a todos os e-mails falando qual é o link do vídeo que tá a sua resposta. Então participa, vamos fazer essa corrente do bem crescer e ajudar a cada vez mais mulheres a superarem a ansiedade. Bom dia, Érica. Meu nome é Verônica e tenho 44 anos. Sou supervisora de vendas há 15 anos. Tenho minha pressão da empresa para que a equipe bata as metas e todos os meses recomeça essa pressão. Então, a Verônica trabalha com vendas, é supervisora e já trabalha com isso há 15 anos na mesma área. Tenho muita pressão da empresa para que a equipe bata suas metas e todos os meses, como quem trabalha com vendas, né, pessoal, sempre recomeça essa pressão. Eu amo meu trabalho, mas sinto um esgotamento mental. Parece que eu durmo e acordo cansada, como se não tivesse dormido. É estranho, sabe? Sou solteira, não tenho filhos, moro sozinha e me culpo em sentir esse estresse, porque minha única responsabilidade é com o meu trabalho. Eu vejo que outras mulheres têm filhos e dão conta de tudo, e aí eu fico triste, me sinto fraca. Tem 3 meses que sinto muita dor de cabeça, cansaço físico e mental, pensamentos negativos, palpitação e falta de ar. Me sinto tão mal e não sei o que fazer. Você pode me ajudar, Érica? Olha, Verônica, vou sim, vou colocar aqui algumas questões que eu considero ser importante. E assim, ó, aqui a gente não faz diagnóstico, mas me parece que esses sintomas que você tá trazendo aqui pode ser sintomas de burnout. O que é o burnout? É quando nós experimentamos no nosso corpo repetidas vezes sintomas oriundos da ansiedade. Isso causa um estresse no nosso sistema mental, emocional e físico, fazendo com que a gente possa ter esses sintomas que você colocou: palpitação, falta de ar, pensamentos negativos, uma sensação de desgaste, cansaço, uma moleza. Tudo isso pode ser, Verônica, que seja realmente uma crise aguda de ansiedade, que é quando você tem vários episódios ansiosos e isso te causa um estresse no seu sistema, que é conhecido então como burnout. O que a gente precisa entender nesse primeiro momento? Vamos lá. Primeiro, né, minha querida, a não se comparar a outras pessoas, porque por mais que você não tenha filhos, por mais que você queira se dedicar totalmente 100% ao seu trabalho, você é uma pessoa, você é humana. Você tem aí os anseios da sua alma que precisam ser acolhidos e precisam ser olhados. Então não é porque outras pessoas dão conta que você precisa dar conta. Não é porque outras pessoas têm um monte de responsabilidade, como filhos, outras questões, que você precisa se comparar a elas. Nós somos únicas no tempo e no espaço em que estamos vivendo nesse mundo. Nós somos únicas no tempo e no espaço em que estamos vivendo nesse mundo. Nós não devemos satisfação a ninguém, nem a nós mesmas. Acredite se quiser. Por quê?
a gente tá aqui experimentando e experienciando várias questões aí da vida. E se a gente entrar nessa questão de ficar se cobrando, se maltratando, a gente tá então contribuindo para uma baixa autoestima, por crises de estresse, por crises de ansiedade, e isso, minha querida, não vai nos levar aí a lugar algum. Então, o que eu peço para você neste primeiro momento é não se compare. Num segundo momento, eu gosto também de olhar, eu sou psicóloga comportamental, né? Então eu gosto também de olhar questões práticas do dia a dia. Você fala que você tem 15 anos de trabalho, mas você não menciona aqui há quanto tempo você não tira férias. Não, Érica, não dá para tirar férias porque a equipe depende de mim, porque o trabalho depende de mim, porque eu tenho um cargo de liderança na empresa. E olha, você vai precisar desse tempo para você. Você vai precisar tirar férias. Você vai precisar se olhar. Você vai precisar ter uma conversa na tua empresa para que esse descanso possa ser acolhido e validado, porque nós não somos uma máquina. Por mais que nós queiramos dar conta de tudo, chega uma hora que o sistema dá um estresse e a gente precisa aliviar. Então, tirar férias, minha querida, é uma coisa que se você não tirou, se você não tem programado, é a primeira tarefa que eu vou te dar. Você vai conversar com o seu gestor, com o RH da empresa e já vai, então, pensar nas suas férias. É importante, tá? A gente precisa desacelerar. Porque como você está muito acelerada com essa questão de entregar metas, já tem 15 anos, e assim, a gente sabe que a gente escolhe a nossa profissão por amor. Aquela adrenalina da venda, a adrenalina da entrega da meta, aquilo é fantástico, aquilo vai alimentando a gente, aquilo vai alimentando a nossa alma. Só que também estressa demais. Então é preciso a gente entender onde mora esse equilíbrio, sabe? Onde que tá esse equilíbrio do dar e receber. Quando a gente dá, a gente está então dando para a empresa a nossa capacidade, a nossa motivação, a nossa força, a gente está contribuindo. E quando a gente espera receber, a gente recebe benefícios, remuneração, mas também precisamos receber acolhimento e as férias. É uma troca justa, é uma troca equilibrada, você percebe? Não, Érica, minhas férias estão em dia. Talvez não seja nem essa a questão. Se as suas férias estão em dia, a gente vai precisar olhar aí para o teu dia a dia de trabalho. O que está te estressando tanto? O que está tirando o seu eixo? O que está fazendo com que você fique aí pensando, sentindo essas sensações de burnout, né? Sentindo aí essa pressão e descompensando aí toda uma questão física, mental e emocional. Então a gente precisa olhar para isso, tá bom? Não vai dar para a gente passar sem falar sobre isso. É muito importante. Dito isso, falamos então sobre a questão prática, né, do descanso, das férias. Falamos também sobre a questão de não se comparar a outras pessoas. Cada um tem aí o seu momento, o seu movimento. Então, eu sempre digo isso nas minhas palestras também, inclusive. A gente não vai se comparar a outras pessoas, a gente vai se comparar a nós mesmos há algum tempo atrás. Então, Verônica, como que você era há 5 anos atrás? Será que com as mesmas capacidades? Será com as mesmas com as mesmas conquistas? Então vamos um pouquinho mais lá para trás. E há 10 anos atrás? Quem é a Verônica de hoje? E quem era a Verônica de 10 anos atrás? 15 anos atrás? Nossa, muita coisa muda, gente. Muita coisa muda. Nós sempre estamos nos reinventando. Sempre. Ah, Érica, mas eu queria estar mais pra frente, eu queria estar mais acelerada. Ok, a gente vai trabalhar e vai lutar por isso, mas que isso não seja uma maneira também da gente se sacanear, da gente se maltratar, da gente não se amar. Então, assim, tudo no seu tempo. Gente, todo dia um pouco, e um pouco, todo dia, a gente chega lá, a gente vai conseguir chegar a essas conquistas. Então, pensando em tudo isso, nessa rotina que ela relatou, o que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje é para que você possa diferenciar a ansiedade tóxica da ansiedade saudável. Pois é, a palavra ansiedade por si só, ela não é uma questão negativa, tá? Por isso que existe também a ansiedade saudável, inclusive é o nome do meu canal, é o nome do meu trabalho, é o nome do meu método, programa Ansiedade Saudável, porque a ansiedade, ela pode ser saudável, e eu vou explicar para você melhor como isso pode acontecer na prática. Meninas, olha que importante a gente entender isso. Ansiedade vem da palavra anseio. É quando eu quero realizar muitas coisas na vida. E isso é legal, isso é bom, isso é positivo. Tudo aquilo que eu quero realizar na minha vida
mostra para mim o quanto eu posso me empenhar, me planejar e colocar a minha capacidade criativa em prática para que eu possa realizar as coisas. Então, a ansiedade, ela vem da palavra anseio e é natural que a gente queira ansiar pelas coisas e conquistar as coisas que a gente quer. Agora tem a ansiedade tóxica, que é a ansiedade não saudável, que é quando eu não consigo administrar as minhas emoções, eu não confio no futuro, eu acho que tudo que está acontecendo ao meu redor vai me prejudicar, eu não tenho uma crença positiva de perspectiva de futuro e logo isso começa a me dar complicações físicas e psicológicas. Então eu tenho sudorese, taquicardia, eu tenho uma sensação de despersonalização, parece que eu não sei mais quem eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que me faz bem. Eu começo então a ter pensamentos obsessivos, eu começo a ter crença no mal, a crença no negativo, e então eu começo a desencadear aí o que a gente pode pensar da ansiedade tóxica. E quando isso acontece, o que acontece? Ocorre no meu organismo uma descarga muito grande de hormônios como adrenalina, cortisol, e isso faz com que o meu corpo comece a ficar estressado. E uma descarga dessa que me estressa ao longo do tempo é como se meu corpo físico criasse uma memória. E essa memória vai fazer com que cada vez que eu tenha crise, essa memória ela é intensificada. Existe até pensando nas questões mais neurais, as sinapses, que é quando os nossos neurônios se comunicam. Então, quando um neurônio, isso é química cerebral, quando um neurônio entra em contato com outro, ocorre ali uma sinapse. E esse caminho, quando ele ocorre de muitas formas, de uma maneira da ansiedade mais tóxica, liberando esses hormônios, como eu falei, como a alta adrenalina, o alto cortisol, o que vai acontecer? Eu tô colocando dentro de mim, dentro das minhas memórias, essa tensão. Logo, isso pode me dar, então, o que eu falei para vocês, que é a questão do burnout, que é simplesmente essa repetição, essa descarga hormonal e eu começo a me sentir muito mal. Eu começo a sentir cansaço, eu começo a sentir que eu não vou dar conta, eu começo a sentir até a questão da própria despersonalização, como eu falei para vocês, e isso vai desencadear no quê? Meninas, já falamos também sobre isso aqui na síndrome do pânico, que é quando eu tenho repetidas crises de ansiedade cada vez mais intensas e eu vou desembocar, não tem outro lugar, senão na síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela dura em média, no máximo, né? No máximo até 30 minutos. Mas parece que quando você tá com essa questão, parece que você não vai aguentar. Parece que são 30 horas. Parece que não vai acabar aquela sensação. A notícia boa é que ela acaba. Mas a gente precisa cuidar para que a gente não tenha esses picos repetitivos de adrenalina no organismo, senão a gente vai desencadear aí o burnout, a síndrome do pânico e tantas outras questões aí, que é uma descompensação da nossa saúde mental, emocional e física, porque está tudo ligado. Lembra que a gente sempre trabalha o corpo, a mente e as emoções. Então, pensando em todo esse contexto, meninas, a gente precisa olhar muito para isso. E outra coisa também, qual é a durabilidade e a intensidade dessas crises de ansiedade? Por quê? Quanto maior for a durabilidade, maior for a intensidade, maior vai ser esse desconforto no organismo. Logo, a gente está entendendo que não é uma ansiedade saudável, é uma ansiedade tóxica, porque a ansiedade saudável é aquela sensação gostosa de que algo vai acontecer e que a gente tá ali vibrando positivamente para que dê tudo certo. Percebe? Então é muito importante, meninas, que a gente possa fazer essa diferenciação. Então, como eu falei para vocês, o burnout tem muito a ver com a questão de trabalho, mas ele pode ocorrer também em outras situações, onde os níveis de estresse e ansiedade eles ocorrem com tanta frequência que a gente cria essa memória, e essa memória cerebral e corporal e física vai fazer com que a gente tenha essa descarga de adrenalina, cortisol cada vez mais constante. E aí o que a gente pode parar para pensar e conversar, né? Que às vezes a nossa família não entende, as pessoas ao redor não entendem, muitos podem pensar que é frescura, que é uma falta de controle emocional, que a gente pode dar conta de tudo isso, mas a grande verdade é que se você estiver precisando de um tratamento médico, psicológico, você precisa cuidar de você. Não vai desaparecer, viu, gente? Como um passe de mágica. Assim como veio, vai embora. Pode ser que não. Então é importante que você olhe para isso, que você procure o tratamento adequado para isso, porque
Gente, para tudo tem jeito, para tudo tem tratamento. O importante é que a gente possa se olhar. Então, minha querida, trabalhando aí com essa questão que você comentou aí sobre as vendas, olha a atenção que isso traz, porque você precisa entregar resultado, resultado, resultado. E quando a gente não entrega resultado, a nossa competência profissional ela é colocada em xeque. Gente, para pessoas que são super profissionais, que colocam a profissão em primeiro lugar, isso é péssimo, porque ela vai começar a se sentir muito mal. Vai sentir que não é boa o bastante, vai sentir que poderia entregar muito mais e não está conseguindo, vai sentir uma sensação de incompetência, vai sentir a sensação de ser a última pessoa da fila. Porém, o que a gente tem que entender é que nesse momento esse tipo de sensação e sentimento não vai te ajudar. O que a gente precisa é falar dessa dor. O que a gente precisa é colocar ali o dedinho na ferida para entender o que a gente pode fazer para poder se melhorar, para poder se cuidar, né? Para poder se olhar e para poder entender que quando a gente faz o nosso melhor para nós mesmas, é consequência o universo trazer coisas boas pra gente, né? Então você começa a falar, olha, não, eu preciso de férias. Começa a colocar limite, sabe? Não, eu preciso de férias. Não, agora eu preciso olhar pra mim. Não, agora eu preciso entender que é o momento de fazer uma meditação, fazer uma oração, me cuidar. Alimentação saudável, atividade física. Opa, eu preciso cuidar de mim. E a gente tá o tempo todo cuidando dos outros. Tenho certeza que ela tá cuidando aí da equipe dela o tempo todo e depois ela não acha onde é que pode estar o resultado. Mas o resultado pode estar nessa falta de cuidado e de amor próprio que ela mesma não está se dando neste momento. Falando um pouco mais aí das questões da ansiedade, para quem trabalha fora, existe algo que a gente chama de happy hour, né? Que é quando no final do dia a gente se reúne com as pessoas do trabalho e a gente vai falar, vai dar risada, vai de repente até descarregar coisas negativas do trabalho ali. Porém, o happy hour nada mais é do que a hora feliz. Que de feliz, minha gente, não tem muita coisa não. Por quê? Sempre é uma hora carregada de lamentações, é uma hora carregada de você falar daquilo que você não está satisfeito, e isso é sempre regado a álcool, drogas e até sexo, né? Quando a gente começa a ter relações também extraconjugais para poder descarregar essa sensação, essa adrenalina, e isso não vai levar a gente muito longe, porque quanto mais excesso de sexo, ou de sexo no sentido não no sentido prazeroso da coisa, mas no sentido de descarregar essa pressão, né? Álcool, outras drogas, tudo isso, gente. E excesso de comida também, porque o happy hour ele tem muito disso. É uma explosão de coisas que vão fazer com que o seu organismo entre em colapso, sabe? Regado a muita reclamação, falar mal da empresa, falar mal do chefe, falar mal da situação, falar mal do marido, falar mal da esposa, falar mal, falar mal, falar mal. Isso vai fazer com que você possa ter um colapso aí emocional. Então, a hora feliz, na verdade, ela não tem muita coisa feliz, não. Ela é mais uma sessão de você poder fazer uma questão de descompressão. Mas a gente pode fazer essa descompressão, gente, de uma outra forma, como eu sempre ensino aqui para vocês. É meditando, é caminhando, é se cuidando, é cuidando das coisas que são importantes para você. Você vai fazer com que isso possa transformar a sua vida, né? E aí, porque o happy hour ele é a saída rápida e fácil, mas tem a saída mais difícil e mais lenta, só que ela é a mais benéfica, que é o trabalho da psicoterapia, o trabalho de olhar para você, o trabalho do autoconhecimento, o trabalho de entender por que eu tenho que dar conta, por que eu tenho que entregar, por que eu tenho que fazer algo que talvez eu estou exigindo demais de mim. Então, meninas, tudo é uma questão de equilíbrio. Você está conseguindo equilibrar suas relações, suas aspirações, suas pretensões? E aí a gente de novo começa a pensar no que é ansiedade saudável e ansiedade tóxica. O anseio de querer as coisas é muito saudável. Agora, o reflexo de como eu fico quando as coisas não saem da maneira que eu quero, quando eu percebo que as coisas não estão no meu controle, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Muito pouca coisa da nossa vida tá sob nosso controle. Muito pouco, muito pouco. A grande sacada é a gente poder aceitar as coisas como elas são.
Você já fez ou você já leu na internet a oração da serenidade que diz assim: Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. No fundo, a gente mistura tudo, a gente não sabe o que a gente pode mudar, a gente não sabe o que a gente pode controlar, o que a gente não pode, e aí a gente vai se perdendo, meninas, no meio de tanta emoção, né? De tanta coisa. Então, eu convido você para fazer essa reflexão aqui. O que você pode mudar? Sua alimentação dá para mudar? Dá para mudar. Diminuir esses happy hours que são nocivos para você e trocar por coisas mais benéficas, como uma atividade física, uma yoga, uma meditação, dá para mudar? Dá para mudar. O seu chefe dá para mudar? Não dá para mudar. Eu não consigo mudar o outro. Seu marido, dá para mudar? Não dá para mudar, eu não consigo mudar o outro. Então, algumas coisas eu não preciso mudar. Eu tenho que aprender a lidar com elas em mim. E não é no outro, gente, é em mim. Então, aí a gente começa a entender o que é a ansiedade saudável da ansiedade tóxica. Aquela pessoa que é muito ansiosa, ela é controladora. Ela gostaria que as coisas saíssem de acordo com o que ela acha que na cabeça dela é bom para ela. Mas eu vou contar um segredo aqui para você agora. Só nós duas aqui, só eu e você. A vida é perfeita como ela é. Começa a encarar isso de frente. Começa a entender isso de frente. Quando você entende, você encara que a vida é perfeita como ela é, você começa a entender que a adversidade é desafio. Que aquilo que você não pode controlar é para você aprender. Que tudo aquilo que você percebe, que você entende como se fosse o caos, na verdade, é a nossa libertação para uma vida nova, para uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, uma vida de entendimento. Porque quando eu entendo, gente, isso é muito sério que eu tô falando com você aqui. Quando eu entendo que a vida, ela só quer me ensinar e eu me curvo com uma humildade de aprendiz, eu começo a entender que tudo é perfeito, pleno e completo, exatamente como é. Eu começo a entender, eu começo a aceitar, eu começo a me amar, eu começo a ver a vida com outros olhos, eu começo a entender que sim, existe ansiedade e ela pode ser saudável porque são os anseios da minha alma, é aquilo que eu quero realizar. E aí eu começo a entender que a ansiedade tóxica é aquela que me faz mal. Aí eu começo a separar uma da outra. Sabe? Eu deixo de cobrar muito das pessoas, eu deixo de cobrar muito da vida, eu deixo de cobrar muito até de mim mesma. Eu olho num dia chuvoso como o dia que tá hoje lá pra fora e falo, tá tudo bem. Se tá chovendo, eu vou fazer algo prazeroso dentro de casa, se não dá pra sair, tá tudo bem. Ou quando tá aquele calor insuportável que a gente fala, meu Deus, eu tô suando, eu não tô aguentando de calor. Eu tomo uma água, eu me refresco, de repente eu passo numa sala que tem um ar-condicionado, eu agradeço aquele alívio momentâneo, eu vou para casa, eu tomo um banho gelado e tá tudo bem. O que eu quero dizer é que as cobranças elas não vão deixar de existir. Se você trabalha com pressão no trabalho, trabalha com vendas, por exemplo, tem que entregar meta, tem que entregar resultado, vai ser sempre assim. Mas encara numa boa, encara como um desafio e percebe que você escolheu estar ali. Agora, se você acha que você pode fazer outra coisa, que aquilo está estressante para você, que você quer mudar de profissão, se abra para isso também. Não fica pensando que já passou seu tempo, que agora é tarde. Nada disso, gente, nada disso. A vida é agora, o tempo é hoje. Abra o seu coração para o novo, sabe? Começa a entender, começa a se acolher, começa a se amar, começa a sacar que, gente, a vida é uma escola e tá todo mundo aqui para aprender essa grande lição, trocar os maus hábitos pelos bons hábitos. Essa é a nossa tarefa. E assim a gente cuida cada vez mais de nós. Um grande beijo, meninas. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.